Eu me lembro do dia em que assinei os papéis para o empréstimo. Meu coração batia forte no peito com uma mistura viciante de medo e pura euforia. Aquele restaurante, aquele pequeno e apertado espaço na esquina de uma rua movimentada, era mais do que tijolos e argamassa. Era o ápice de 20 anos de trabalho na cozinha, o sonho que eu havia cozinhado lentamente, com paciência e paixão. Nós investimos cada centavo que tínhamos, pegamos um empréstimo de R$350 mil, hipotecando a casa que minha avó me deixou. Minha esposa, Sara, estava nervosa, mas confiava na minha culinária, na minha visão. Nós chamamos de o refúgio, porque era exatamente isso que eu queria que fosse para os meus clientes, um lugar onde pudessem fugir do mundo por uma hora e se sentir abraçados por um prato de comida feita com a alma. Os primeiros 6 meses foram mágicos. Trabalhávamos 12, 14, às vezes 16 horas por dia. O cheiro de alho dourando e manjericão fresco penetrava na minha pele, e eu ia para a cama exausto, mas feliz. As avaliações iniciais eram incríveis, a comunidade nos abraçou, e logo estávamos com uma lista de espera de 2 semanas para reservas nos finais de semana. Eu me lembrei de um dia, logo após o serviço de almoço, quando Sara me beijou, os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Nós conseguimos, meu amor, nós realmente conseguimos." Eu senti que era invencível, que nada poderia tocar a pureza do que havíamos construído. Ah, como eu era ingênuo! Eu estava prestes a descobrir que, no mundo da gastronomia, o sucesso é um alvo nas suas costas, e os predadores estavam esperando. Nós sabíamos que, em algum momento, o crítico chegaria. Não o crítico de qualquer jornalzinho local, mas sim o crítico, com letra maiúscula. Marcelo Valério. Marcelo era a figura mais temida e reverenciada da cena gastronômica da nossa cidade. Uma crítica positiva dele garantia meses de lotação total. Uma crítica negativa, uma crítica negativa era o beijo da morte. Era a guilhotina na sua conta bancária e no seu espírito. Eu tentei não pensar nele, mas toda vez que um novo cliente entrava pela porta sozinho, com um bloco de notas invisível, eu sentia um arrepio. Eu checava se a louça estava perfeita, se o sal estava no ponto, se a equipe estava sorrindo. Viver sob o fantasma de Marcelo Valério era exaustivo, mas era o preço do jogo. O dia em que ele chegou foi uma terça-feira, o dia mais lento da semana. Eu estava na cozinha, terminando de montar o prato especial do dia, um ossobuco que era a receita de família da Sara. O garçom, Júlio, entrou na cozinha com os olhos arregalados, sussurrando como se estivesse diante de um evento catastrófico. "Chefe, ele está aqui. O Marcelo Valério. Na mesa 7, sozinho." O tempo parou. Eu senti o sangue escorrer do meu rosto. Eu respirei fundo, lembrando-me de que eu não devia fazer nada diferente do que eu fazia todos os dias: cozinhar a melhor comida da minha vida. O pânico, no entanto, era palpável. Eu olhei pela fenda da porta da cozinha. Lá estava ele. Um homem de meia-idade, terno impecável, uma postura arrogante que parecia preencher todo o restaurante. Ele não sorria, apenas observava. A experiência dele foi clínica, meticulosa e fria. Ele pediu o menu degustação completo, o que já era um sinal de que ele estava levando a sério a avaliação. Ele cheirava a comida por longos segundos antes de provar, fazia anotações discretas em um pequeno caderno preto, e mal olhava para o garçom. Júlio, que era o nosso melhor funcionário, estava visivelmente tremendo ao servir o vinho. Eu fiz questão de que cada prato que saísse para a mesa 7 fosse perfeito, absolutamente impecável. O molho do ossobuco tinha sido reduzido por 8 horas. O peixe estava selado à perfeição, com a pele crocante e o interior úmido. Eu pensei: ele pode não gostar do meu estilo, mas ele não pode dizer que isso não é culinária de primeira linha. Quando ele foi embora, ele mal fez contato visual. Apenas um aceno seco e a promessa silenciosa de que nosso futuro estava agora nas suas mãos. A espera pela crítica durou angustiantes 72 horas. Cada toque do meu telefone me fazia pular da cadeira. Eu não dormia direito. Tinha pesadelos com panelas queimando e pratos caindo. Sara tentava me acalmar,
dizendo que ele não poderia ter encontrado falhas reais, mas o medo era uma névoa que pairava sobre a nossa pequena casa. Na sexta-feira de manhã, o jornal foi entregue. Eu o peguei da caixa de correio com as mãos suadas. A crítica de Marcelo Valério sempre ficava na página 3 da seção de Cultura e Gastronomia. Eu abri o jornal e lá estava. O título, em letras grandes e gordas, era a primeira facada: O Refúgio, promessas vãs e sabores esquecíveis. Eu comecei a ler e as palavras se transformaram em ácido. Não era uma crítica ruim, era uma demolição. Ele não apenas disse que não gostou da comida. Ele atacou a minha paixão, a minha técnica e até a minha integridade. Ele descreveu o ossobuco como um pedaço de carne cozido demais, nadando em um caldo de sabor rançoso e indefinido. Ele disse que o peixe estava borrachudo e servido com vegetais que pareciam ter sido esquecidos no fundo da geladeira por semanas. Ele zombou da decoração, chamando-a de pretensiosa e de mau gosto, e descreveu Júlio, nosso garçom dedicado, como hostil e desinteressado. Tudo o que ele escreveu era uma mentira absoluta, uma distorção cruel da realidade. Eu li o artigo inteiro 3 vezes, e a cada leitura, meu estômago se revirava mais. A crítica terminava com um veredito fatal, uma estrela de 5, e a frase: sugiro que o chefe volte à escola, ou melhor, mude de profissão. Eu juro por Deus, gente, que eu senti como se tivessem me socado no estômago. Eu sentei na beirada da cama, o jornal tremendo nas minhas mãos. Sara leu por cima do meu ombro, e eu pude ouvir o pequeno som gutural que ela fez, de dor e incredulidade. Isso não é justo, ela sussurrou, a voz embargada. Ele inventou metade disso. Eu sabia que tinha inventado. Minha comida não era perfeita todos os dias, mas ela nunca foi asterisco aquilo asterisco. O que me atingiu mais forte foi a maldade, a intenção de ferir. Não era uma opinião, era um assassinato de reputação. O impacto foi imediato e brutal. Naquela mesma manhã, o telefone parou de tocar. Nossas redes sociais, que antes fervilhavam de elogios, foram inundadas por comentários sarcásticos citando o artigo de Marcelo. Pessoas que haviam reservado mesas para as próximas semanas ligaram cancelando. Em 48 horas, nossas reservas caíram para praticamente zero. Eut tenté lutar. Eu fiz um post no Instagram, tentando ser diplomático, agradecendo o feedback, mas garantindo que a qualidade dos nossos ingredientes era inquestionável. O tiro saiu pela culatra. Os trolls vieram em massa, e os comentários diziam: se Marcelo Valério diz que é rançoso, é rançoso. O nome dele era lei. Nós tivemos que demitir metade da equipe em 10 dias. Demitir Júlio, o garçom que estava conosco desde o primeiro dia, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu me senti um fracasso, não apenas como chefe, mas como ser humano, incapaz de proteger as pessoas que confiavam em mim. Eu passava as noites na cozinha vazia, olhando para as panelas de aço inoxidável que costumavam brilhar de esperança, e que agora pareciam frias e inúteis. Em um mês, estávamos no vermelho profundo. O empréstimo de R$350 mil continuava lá, intocável, e agora não tínhamos como pagar as parcelas. O refúgio estava se tornando um buraco negro financeiro, sugando tudo o que tínhamos. Arriva me consumiu. Não era apenas a perda do restaurante, era a injustiça. Era saber que um homem, sentado em sua torre de marfim, tinha o poder de destruir anos de suor e dedicação com um punhado de mentiras venenosas. Eu fiquei obcecado por Marcelo Valério. Eu lia todas as críticas dele, analisava cada linha, procurando uma falha, uma inconsistência. Eu precisava entender a mente do homem que tinha me destruído. O que eu notei, depois de semanas de pesquisa, foi um padrão estranho. Os restaurantes que ele destruía eram sempre pequenos, independentes, com um toque autoral forte, como o meu. E os restaurantes que ele glorificava eram consistentemente grandes cadeias, locais novos, muitas vezes, com uma culinária surpreendentemente medíocre, mas com orçamentos de marketing gigantescos. Havia um novo bistrô francês na cidade, o Le Faux Gourmand, que abriu 3 semanas depois que a minha crítica foi publicada.
Eles receberam 5 estrelas, um artigo glorioso que elogiava a visão ousada e a execução perfeita. Eu li a crítica e ri amargamente. Eu tinha comido lá uma vez antes de abrirmos. A comida era terrível, congelada e reaquecida, o serviço era lento. Como Marcelo Valério podia ter escrito que era o futuro da gastronomia local? Não fazia sentido, a menos que a crítica dele não fosse sobre a comida. E se fosse sobre dinheiro? A ideia me atingiu com a força de um soco. E se Marcelo Valério não fosse um crítico, mas um mercenário de RP, disfarçado de jornalista? E se ele estivesse sendo pago para destruir a concorrência e pavimentar o caminho para restaurantes com grandes bolsos? A suspeita se tornou uma necessidade. Eu não podia salvar meu restaurante, ele já estava morto. Mas eu podia, e eu iria, destruir o homem que o matou. A vingança se tornou meu novo tempero. Eu comecei minha investigação de forma sistemática. Eu não tinha dinheiro para detetives, então usei a internet. Eu criei uma planilha, listando todos os restaurantes que ele havia avaliado nos últimos 2 anos. Os destruídos, os ignorados e os glorificados. Eu fiz uma busca em profundidade no histórico financeiro e societário de cada um dos restaurantes glorificados. Demorou semanas de trabalho tedioso, noites passadas na luz azul do monitor, com Sara me observando com preocupação, enquanto eu bebia café frio e clicava freneticamente. Ela achava que eu estava enlouquecendo, me agarrando a uma teoria da conspiração para evitar o luto. Mas eu sabia que havia algo lá. O ponto de virada veio quando eu liguei o Le Faux Gourmand a uma empresa de relações públicas de luxo chamada Magnifique Comunicações. Essa empresa parecia ser especializada em lançar marcas de alimentos e bebidas de alto padrão. Eu percebi que 3 dos 5 restaurantes que Marcelo Valério havia dado 5 estrelas nos últimos 6 meses eram clientes da Magnifique. Coincidência? Talvez. Mas então, eu fiz a jogada de mestre. Eu procurei por um dos restaurantes que ele tinha destruído 2 anos antes, um lugar chamado o Cantinho da Lena, que tinha fechado em tempo recorde após uma crítica particularmente atroz de Marcelo. O Cantinho da Lena não tinha ligação direta com a Magnifique, mas o espaço que ele ocupava foi rapidamente alugado por um novo restaurante de sushi, que, surpresa, era cliente da Magnifique Comunicações. A evidência começou a se empilhar. Marcelo Valério não estava apenas recebendo subornos. Ele estava executando uma estratégia dupla. Ele limpava o campo de jogo, destruindo a concorrência genuína, e depois vendia a influência para garantir o sucesso artificial dos seus clientes. Aquele homem tinha me custado R$350 mil e o meu futuro, tudo para que algum sushiman medíocre pudesse lucrar. Minha raiva se tornou fria e calculista. Eu precisava de prova irrefutável, algo que pudesse explodir a carreira dele em pedacinhos. Eu sabia que não conseguiria a prova ligando diretamente à Magnifique. Eu precisava pegá-lo no ato, pedindo dinheiro. Eu precisava me passar por um de seus futuros clientes. Era um risco enorme. Se ele me reconhecesse, eu estaria em apuros, e ele simplesmente negaria tudo. Eu cortei meu cabelo, fiz a barba, e peguei emprestado um terno caro de um primo. Eu me transformei no empresário de sucesso, o chefe Ricardo Monteiro, que estava prestes a abrir um novo e luxuoso restaurante de fusão com fundos de investidores misteriosos da Suíça. O restaurante, eu decidi, seria chamado A Ambição. Uma ironia dolorosa. Meu primeiro passo foi o contato. Em vez de ligar para o jornal, eu liguei diretamente para um número de celular privado que eu encontrei em um fórum obscuro de jornalistas. Eu usei a voz mais arrogante e confiante que pude simular. Marcelo Valério. Meu nome é Ricardo Monteiro. Eu sou o proprietário do futuro A Ambição. Ouça, eu tenho acompanhado seu trabalho. Brilhante. Seu poder é inegável. Eu gostaria de marcar uma reunião discreta para discutir o marketing de conteúdo do meu lançamento. Quero garantir que meu restaurante receba a atenção que merece. Ele atendeu ao telefone com um tom profissional, mas havia uma nota de interesse em sua voz quando mencionei fundos de investidores suíços. Ele concordou em me encontrar em um café afastado do centro, na manhã seguinte,
em um horário que ele chamou de fora do pico. Eu gastei o resto da noite me preparando. Eu comprei um microfone espião minúsculo, do tamanho de um botão, e o costurei no colarinho da minha camisa. Eu também configurei o meu telefone para gravar áudio o tempo todo, apenas por precaução. Eu ensaiei o meu papel. Eu era um homem que via a crítica gastronômica não como arte, mas como uma transação comercial. Eu estava oferecendo um suborno, e ele precisava aceitá-lo explicitamente. Sarah me observou antes de eu sair. Ela não perguntou o que eu estava fazendo, mas seus olhos diziam: tenha cuidado. Naquele momento, eu não tinha mais nada a perder. O medo havia sido substituído pela adrenalina. O encontro foi às 9 da manhã. Marcelo Valério estava lá, tão impecável quanto me lembrava, sentado em uma mesa de canto, folheando um tablet. Ele não parecia me reconhecer, o que era um alívio. Afinal, na última vez que nos vimos, eu estava coberto de farinha e suor de chefe, não em um terno de lã. Marcelo, prazer em conhecê-lo. Ricardo Monteiro, eu disse, esticando a mão. Ele apertou a minha mão com firmeza, os olhos examinando-me de cima a baixo. Sente-se, Ricardo. Então, você está abrindo um novo local. Ouvi dizer que o conceito é audacioso, ele disse, com aquele tom condescendente que eu odiava. Eu fui direto ao ponto, adotando o sotaque de empresário que eu tinha praticado. Olha, Marcelo, vamos ser francos. Seu tempo vale dinheiro, e o meu também. Eu não ligo para a verdade da sua crítica, nem para a sua integridade jornalística. Eu ligo para o resultado final. O que eu preciso é de 5 estrelas, o artigo na primeira página, a promessa de que serei o restaurante do ano antes mesmo de as portas abrirem. Marcelo não demonstrou surpresa. Ele apenas sorriu lentamente, um sorriso que não chegava aos olhos, e apoiou os braços na mesa. O mundo da gastronomia é competitivo, Ricardo. É preciso mais do que um bom molho para se destacar. É preciso influência. Exatamente, eu concordei, inclinando-me para a frente. E a sua influência tem um preço. Qual é esse preço? Estou preparado para uma parceria de longo prazo. Uma taxa de consultoria. Digamos, R$ 50.000 para garantir o sucesso do lançamento e a manutenção da sua benevolência pelo primeiro ano. Eu observei-o atentamente. R$ 50.000. Era um número alto, o suficiente para pagar uma parte substancial da hipoteca que ele me forçara a contrair. Ele hesitou por um segundo, não por escrúpulos, mas avaliando se o risco valia a pena. R$ 50.000 é um bom ponto de partida, Ricardo, ele disse, a voz um pouco mais baixa. No entanto, o processo envolve um trabalho delicado. Não posso simplesmente ir lá e escrever uma crítica. Eu preciso de tempo para preparar o público, para neutralizar a concorrência. Eu agarrei a deixa, a adrenalina correndo nas minhas veias. Neutralizer a concorrência? Tipo o que você fez com aquele pobre coitado do refúgio meses atrás? A crítica dele foi lendária em sua maldade. Aquilo vendeu a ideia de que você é implacável com os fracos. Marcelo Valério riu, um som seco e cruel. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Ah, o refúgio. Aquele chefe era ingênuo. Ele não entendia o jogo. E sim, aquela crítica foi escrita sob encomenda, digamos assim. Um favor para um cliente que precisava daquele espaço. R$ 50.000, Ricardo, e o seu restaurante não será apenas bem-sucedido. Ele será visto como um ícone. Você pode pagar metade agora, e a outra metade após a publicação da crítica. Em dinheiro, obviamente. Eu prefiro não envolver contas. Era isso. Confesseu. Ele não apenas aceitou o suborno, ele confessou explicitamente que havia fabricado a crítica que destruiu minha vida. Eu mantive a calma, sorrindo como o empresário ganancioso que ele pensava que eu era. Excelente, Marcelo. Estou ansioso para trabalhar com você. Combinaremos a entrega do dinheiro em breve. Nós encerramos o encontro e eu saí do café, meu coração batendo como um tambor.
Eu podia sentir o peso da verdade no meu bolso. Eu tinha o áudio. Eu tinha a vingança. Tudo o que eu precisava fazer agora era puxar o gatilho. Eu corri para casa, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui inserir a chave na fechadura. Sarah me encontrou na sala, e eu mal falei, apenas conectei o gravador ao computador, passando o arquivo de áudio. Ela se sentou ao meu lado e ouvimos a gravação inteira, o diálogo frio e calculado sobre R$50 mil e a confissão casual da destruição de um refúgio. Quando a voz de Marcelo, fria e clara, disse: "Aquela crítica foi escrita sob encomenda", Sarah engasgou e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio e justificação. Eu me senti limpo pela primeira vez em meses. Não éramos nós, era ele. Agora, a estratégia de exposição. Eu não podia confiar apenas no jornal onde ele trabalhava, eles tentariam abafar o escândalo para proteger sua reputação. Eu precisava de uma bomba nuclear midiática. Eu decidi envolver todos: a concorrência, as mídias sociais e um influenciador gastronômico rival que eu sabia que odiava Marcelo Valério. Primeiro, eu criei um e-mail anônimo e detalhado. Eu transcrevi os pontos mais cruciais da gravação, enfatizando a natureza da corrupção. Marcelo Valério extorquia dinheiro para notas altas e recebia pagamento para difamar e destruir a concorrência de seus clientes pagantes. Eu anexei o arquivo de áudio criptografado, com as instruções de como decifrá-lo, para garantir que não fosse facilmente descartado. Enviei este e-mail para todos. Para o editor-chefe do jornal de Marcelo. Para os 3 maiores canais de televisão locais. Para o influenciador gastronômico rival, que tinha milhões de seguidores. E, crucialmente, eu enviei para a Magnifique Comunicações, para que eles soubessem que seu ativo mais valioso estava prestes a implodir. A bomba explodiu na manhã seguinte. Eu estava sentado na minha cozinha, observando o meu telefone. Às 8h15 da manhã, o influenciador rival, cujo nome era Léo Saboroso, postou um vídeo urgente. O título era estrondoso: "Escândalo. O maior crítico do país pegando propinas para destruir chefes". Eu cliquei no vídeo. Léo Saboroso estava furioso, com o rosto vermelho, reproduzindo o áudio da minha conversa com Marcelo Valério. Ele enfatizou a frase sobre o refúgio e a R$50 mil. O vídeo viralizou instantaneamente. Em minutos, o assunto estava nos trending topics. O jornal onde Marcelo Valério trabalhava tentou resistir inicialmente, emitindo uma declaração vaga sobre alegações não verificadas. Mas quando a concorrência noticiou a história com o áudio completo, o editor-chefe não teve escolha. Ao meio-dia, o jornal emitiu uma declaração formal, anunciando que Marcelo Valério havia sido dispensado de suas funções imediatamente e que eles estavam cooperando com uma investigação interna sobre práticas antiéticas. A queda foi meteórica e completa. Os restaurantes que ele havia destruído, incluindo a viúva de O Cantinho da Lena, apareceram nas notícias, confirmando o padrão de destruição. Os restaurantes que ele havia glorificado foram forçados a emitir declarações embaraçosas, negando veementemente qualquer envolvimento, embora todos soubessem a verdade. O Le Faux Gourmand teve suas portas fechadas por um dia, com medo da retaliação do público. Onde estava Marcelo Valério? Ele desapareceu. Ele tentou emitir uma breve declaração no Twitter, alegando que o áudio tinha sido editado e que a conversa era apenas sobre consultoria de marca, mas ninguém acreditou nele. A evidência era clara, e o apetite do público por ver um tirano cair era insaciável. Ele perdeu seu emprego, sua reputação, e graças às investigações subsequentes, ele enfrentou processos civis por difamação e fraude. O homem que havia destruído minha vida com uma caneta e um punhado de mentiras, agora estava completamente arruinado. O refúgio? Bem, era tarde demais para o meu restaurante. A hipoteca continuava lá, e a confiança dos clientes não se recuperaria da noite para o dia, mesmo com a minha reabilitação pública. Mas a exposição de Marcelo Valério me deu algo muito mais importante do que dinheiro: honra. A história do pequeno chefe que pegou o gigante corrupto se espalhou. Recebemos milhares de mensagens de apoio.
Muitos disseram que o meu sacrifício tinha limpado a cena gastronômica local. Sarah e eu decidimos fechar o refúgio de forma digna, vendendo os equipamentos para pagar parte das dívidas. Foi doloroso, mas eu não estava mais amargurado. Eu perdi meu restaurante, mas Marcelo Valério perdeu sua alma. Hoje, eu trabalho como chefe consultor para restaurantes menores, ajudando-os a navegar no ambiente midiático. Eu uso meu conhecimento sobre o jogo para protegê-los dos novos predadores que inevitavelmente surgirão. Eu não sou mais um chefe em tempo integral, mas sou um guerreiro. E sempre que a vida fica difícil, eu lembro do som da voz de Marcelo Valério, fria e presunçosa, admitindo o seu crime, e eu sei que valeu a pena. Eu perdi a batalha, mas eu venci a guerra, e a satisfação daquela vingança foi o prato mais doce que eu já cozinhei. E eu juro que esse sabor nunca vai me deixar.